Livros que eu li pelo hype e acabei gostando. Esse é o tema do vídeo de hoje. Hype é uma palavra que vem lá do inglês e significa exagero, mas no sentido de algo que tem uma publicidade muito intensiva em cima dele. Vocês podem ver aí pelas minhas luzes coloridas, é como se fosse o hit do momento. É aquele livro que todo mundo está falando sobre ele e que você se sente ali na pressão de também ler. Eu sei que às vezes acaba havendo muito julgamento em cima desses livros. Muitas pessoas falam que por serem livros assim tão lidos, de fácil acesso, eles não são de boa qualidade. O que eu discordo arduamente, porque eu acredito que esse juízo de valor é uma coisa muito subjetiva. Ou seja, o livro que eu acho às vezes incrível, perfeito, zero defeitos, como a gente fala aí na internet, pode não ter agradado a outras pessoas. Então, por isso que eu não gosto muito de comentar determinado livro é ruim, determinado livro é péssimo, porque às vezes eu acabo colocando uma opinião, uma impressão errada de algo que para outra pessoa foi muito bom. E às vezes um leitor, um espectador, alguém que ouve o teu comentário sobre determinado livro, que seria uma pessoa que gostaria do livro, acaba não lendo por causa do teu comentário sobre a tua impressão negativa. Eu acredito que é muito importante a gente deixar bem claro, este livro é legal para determinado público. Se você, assim como eu, não gosta disso, pode ser que você não goste deste livro. Então são aspectos que eu acho que são muito interessantes de serem mencionados. Mas agora vamos ao que interessa, que é quais são esses 3 livros aí da minha listinha de hoje. Eu fui altamente influenciada, pelo Instagram, pelo YouTube, estava todo mundo falando sobre eles. E eu fiquei curiosa sobre a história deles, comecei a ler e não parei mais. O primeiro dessa lista é o livro 6 anos depois, do Harlan Coben. Na verdade, não estava todo mundo falando desse livro do Harlan, estava todo mundo falando do Harlan Coben. Principalmente porque ele tinha fechado um contrato naquele momento com a Netflix, que era um contrato de que vários dos seus livros virariam séries. E aí havia vários livros dele lá que estavam sendo bem procurados por causa disso, porque geralmente quando um livro vai virar um filme ou uma série, a procura por ele aumenta bastante. E aí, procurando ali por Harlan Coben, eu acabei me deparando com um livro 6 anos depois, que tinha uma sinopse que eu tinha visto há anos atrás e pensado que eu queria muito ler aquele livro e acabou ficando perdido no limbo de livros que eu quero ler. E naquele momento eu vi que eu tinha que ler naquele momento. Então eu cheguei no livro 6 anos depois pelo hype que estava acontecendo em torno do autor. 6 anos depois é um livro que vai te prender do início ao fim. Eu fui ler o primeiro e o segundo capítulo e de repente eu li o livro inteiro. Não é um livro muito curto, tem 200, 300 páginas por aí, mas eu li em 2 dias, assim. Porque olha só a história. A história é narrada em primeira pessoa, que já aproxima a gente desse personagem, que é também o protagonista. E aí ele vai para um retiro, ele encontra a moça que ele acredita que é a mulher que ele quer casar, viver para sempre junto e tudo mais. Eles se apaixonam e ele vê, ele sente, ele tem certeza que ela também está apaixonada por ele. Só que, alguns dias mais tarde, ela simplesmente some e manda um recado para ele, dizendo que ela vai casar com o ex-namorado dela. E aí convida ele, além de tudo convida e pede por favor para ele ir no casamento dela. E aí lá ele vai no casamento dela, com esse ex-namorado dela. E aí ela diz que não quer que ele procure ela nunca mais, porque agora, afinal, ela era uma mulher casada. E é isso que ele faz, até 6 anos. Ele fica 6 anos sem procurar por ela pela internet, nem nada, até porque esse já é um romance policial mais atual, então a internet é muito mencionada, redes sociais e tudo mais. E aí ele não procura, esse protagonista não procura realmente por ela durante 6 anos. Por isso que o título do livro é 6 anos depois. Só que aí ele está lá na faculdade, ele é professor universitário, e aí naquele mural de recados da universidade que fica passando notícias, ele vê uma notícia de que um determinado ex-aluno da faculdade tinha falecido. E esse ex-aluno era justamente o marido da Natalie, aquela mulher que era namorada dele, que acabou se casando com outro e tudo mais. E aí ele decide ir até o funeral. Só que chegando lá, isso tudo no primeiro capítulo. Ele vê que aquela mulher que está ali revelando o seu marido, a viúva dele, não é a Natalie.
Todas as pessoas que ele conversa naquele velório falam que aquela sempre foi a esposa do Ted, a única. E aí ele começa a se perguntar, então onde é que a Natalie estava todo esse tempo? E aí ele vai, enfim, pesquisar por ela nas redes sociais e os únicos registros que ele encontra dela são de 6 anos antes, ou seja, justamente naquele momento que ela teria se casado com esse Ted. Em 6 anos, ela desapareceu. E o leitor começa a pensar, o que é que aconteceu com essa mulher? E é isso que te prende na leitura, então não tem como você começar e não terminar este livro. Não conheço uma pessoa que começou esse livro e não terminou. O segundo livro na minha lista é A Garota do Lago, que quem me segue no Instagram já não aguenta mais eu falar desse livro, mas ele não poderia ficar de fora dessa lista, porque foi justamente no momento que toda a internet estava lendo A Garota do Lago, que é um livro do Charlie Donlia, que foi publicado aqui no Brasil pela Faro Editorial, que está trazendo vários livros nesse sentido meio investigativo, nesse romance policial mais contemporâneo, digamos assim. Nessa história, nós vamos ter um assassinato de uma garota chamada Rebecca, popularmente conhecida como Becca, que ela era de uma família importante, que tinha um poder aquisitivo muito bom, inclusive eles tinham uma casa no lago, que é justamente o local no qual ela é assassinada. Ela já tinha terminado ali a faculdade de Direito, estava fazendo uma pós, e nesse momento ela tinha voltado de Washington, a cidade onde ela estava estudando, ali para essa casa do lago, que ficava numa cidade do interior, justamente para estudar, se concentrar nas provas. Então ela estava sozinha em casa e foi assassinada. E aí nós vamos ter uma jornalista que vai até essa cidade para cobrir, né, o acontecimento, fazer uma matéria e tudo mais, mas ela acaba se envolvendo muito no caso e começa a investigar. E neste mesmo tempo, essa jornalista também está tendo alguns problemas ali, que também é um mistério. E essa história é perpassada, então, pelo presente, que é investigado pela jornalista, e pelo passado, por investigações e especulações que essa jornalista vai fazendo a partir de fragmentos do passado da Becca que ela vai descobrindo. A Becca também tinha vários amigos, enfim, várias coisas e segredos. Só lembrando vocês que esses 3 livros que eu estou mencionando nessa lista aqui de hoje já tem resenha aqui no canal, e eu vou deixar o link na descrição, nos comentários, e também vou deixar o ícone de cada vídeo no final deste daqui, que aí quando eu terminar de falar, vocês podem só clicar naquele vídeo que vai ser direcionado a ele. E o último livro de hoje é um livro que eu tenho certeza que, se você não leu, você provavelmente já ouviu falar dele. É um livro bem recente, foi lançado há pouco tempo, que é o livro Verity, da Colleen Hoover. A Colleen Hoover é popularmente conhecida por ser uma escritora de romance romântico. No entanto, neste livro, ela foge bastante desse gênero, dessa classificação. Porque em Verity, a gente vai ter um suspense muito intrigante. Não tem nada de romântico nisso. E é um livro que vai trazer a metaliteratura, que é a literatura falando dela mesma, basicamente, porque nós vamos ter neste livro uma escritora narradora. E essa escritora vai estar escrevendo e lendo um livro. Então o tempo inteiro ela vai estar refletindo sobre esse processo da escrita. Eu já gostei muito disso, porque eu adoro quando os narradores e os protagonistas são escritores. E é isso que acontece nesse livro. A gente tem a nossa personagem principal, que é a Lo. Os livros dela não fazem tanto sucesso. E aí ela é convidada para uma reunião um pouco inusitada, na qual eles oferecem para ela o emprego de continuar escrevendo uma série de livros de uma autora já consagrada, que é a Verity, o título ali do livro. A Lowen fica muito assustada, de início ela pensa em não aceitar, mas ela está realmente precisando de dinheiro e é uma oportunidade incrível porque eles pagariam muito bem. Então, de início já fica o suspense, assim, por que escolheram ela? O que aconteceu com a Verity? Só algumas coisinhas são ditas para nós sobre o que poderia ter acontecido com a Verity, mas não é muito claro. Logo assim, na primeira, segunda página do livro, já tem um acontecimento muito mais drástico do que tudo isso, que eu acho que eu não mencionei, mas é isso. Não vou contar o que é, porque você vai levar um susto. Eu quero que vocês levem esse susto mesmo, porque vale muito a pena ler um livro e se chocar com ele. É uma experiência muito boa. E aí a Lowen precisa ir até a casa da Verity para conhecer o escritório dela, que é onde ela deixava todas as anotações. E chegando lá, ela vai encontrar algumas coisas muito perturbadoras.
Eu gostei muito desse livro, como de todos os outros, mas esse aqui, não sei, talvez seja meu preferido, não sei, gostei muito dos três. Mas não vou falar mais nada sobre ele, porque como é uma história que eu gostei demais, provavelmente se eu começar a falar eu vou dar spoilers, e eu não quero, não é o objetivo desse vídeo, sei que quase ninguém gosta de spoiler, então vamos encerrar por aqui. Lembrando também que caso vocês queiram adquirir algum dos livros mencionados aqui no vídeo, eu sempre deixo o link da Amazon ali na descrição, ali nos comentários. Então comprem por esse link. E é isso por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, se inscreva se ainda não for inscrito, ative as notificações e também comenta aí embaixo pra mim se você já leu algum desses livros, qual é a sua experiência com livros hypados. Tchau e até a próxima!